Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e agora nós vamos estudar a parte 4, interpolação inversa, da unidade 4 de interpolação numérica. Suponha que se possua a tabela a seguir com a temperatura e algumas propriedades, como densidade, entre outros. Então, na primeira coluna você tem a temperatura e nas outras colunas tem essas propriedades. Suponha então que se deseja saber em qual temperatura o ar possui uma densidade ρ igual a 1 kg por metro cúbico, utilizando-se essa tabela fornecida. Suponha também que a densidade relativa na qual se deseja calcular essa temperatura, nesse valor dado de 1 kg por metro cúbico, não esteja contida na tabela. Para resolver esses problemas, usa-se a técnica chamada de interpolação inversa. Ou seja, antes, você queria, dado uma temperatura, calcular a propriedade. E se essa temperatura não estivesse na tabela, você usaria uma interpolação para calcular essa propriedade. Agora é o contrário. Então, dado uma propriedade, deseja saber qual a temperatura para essa propriedade. E se essa propriedade não estiver na tabela, você vai usar uma interpolação para achar qual a temperatura que corresponde a essa propriedade. Deixando mais claro, na interpolação direta, dado uma temperatura, que é o x, achar o ρ, que é o f de x. Na interpolação inversa, é dado o ρ, que é o f de x, achar a temperatura, que é o x. Então, você vai ter uma tabela do mesmo jeito, com x e f de x, de x0 a xn. Então, dada a tabela acima, e dado um y pertencente a f de x0 e f de xn, você quer obter um alfa, então que o f de alfa seja igual a esse y por interpolação inversa. Então, uma maneira de se resolver esse problema é obter o polinômio que interpola o f de x de x0 a xn e, em seguida, encontrar o alfa, tal que o Pn de alfa seja igual ao y, solucionando essa equação de uma forma analítica ou numérica. Ou seja, você primeiro acha a equação e depois, pela equação, acha a resposta. A obtenção dos polinômios interpoladores, ou seja, que vai dar a equação, é feita através dos mesmos métodos de interpolação que nós já vimos, método de Lagrange, Newton, etc. E a solução da equação Pn de alfa igual a y é feita de forma analítica, se possível, ou através de métodos numéricos que nós também já estudamos, como bisseção, método de Newton, etc. Então, a interpolação consiste em obter um polinômio Pn de x, que interpola o f de x no intervalo de x0 a xn dado. Considera-se y, então, como uma função de x, ou seja, y igual ao f de x, que é aproximado pelo Pn de x. Esse método dá a interpolação de forma indireta, ou seja, é preciso resolver uma equação depois. Então, você acha a equação, depois resolve. Então, resumindo o método, y igual a f de x, que é aproximado pelo Pn de x, e depois você faz Pn de x igual a y para achar a resposta. Então, para vermos melhor como é que funciona essa maneira de interpolação inversa, vamos ver esse exemplo onde, dada a tabela mostrada, encontrar o valor de alfa tal que o f de alfa igual a 2 usando a interpolação linear. Note que agora eu não estou querendo o f de 2, e sim o alfa, tal que o f de alfa seja igual a 2. Outra observação importante é que, como eu vou usar uma interpolação linear, eu só preciso de 2 pontos. E a tabela tem mais de 2, então eu tenho que usar os pontos apropriados para esse problema. Então, como 2 está entre 1,82 e 2,01, porque esse 2 é y, que é o f de x, então eu tenho que comparar com o f de x agora. Então, nós usaremos como x0 o 0,6, que dá 1,82, e x1 como 0,7, que dá 2,01. Aí, eu aplico, por exemplo, a interpolação por Lagrange, ou seja, o P1 de x é y0 L0 de x,
y1 L1 de x, como mostrado, que aí vai dar 1,82 vezes o L0 de x, 2,01 vezes o L1 de x, que dá um polinômio P1 de x igual a 1,9x mais 0,68. Só que esse polinômio, eu tenho que achar qual é o x, ou seja, qual é o alfa, que isso dá 2. Então, basta igualar o P1 de alfa igual a 2. Eu caio na equação 1,9 alfa mais 0,68 igual a 2, e daí eu acho o alfa. Aqui, como é uma equação linear, eu não preciso nem usar métodos numéricos. Mas é importante também verificar a resposta, ou seja, o alfa deu 0,69, que está entre 0,6 e 0,7. Então está coerente. Está mais próximo de 0,7, o que também está coerente, porque o 2 é mais próximo do 2,01 do que do 1,82. Você pode fazer a mesma solução agora por Newton. O P1 de x vai ser o quê? O F de x0 mais x menos x0, diferença dividida de x0 e x1, que vai dar a mesma expressão para o P1 de x, igual a 1,9x mais 0,68. Como eu quero, qual é o x, no caso, qual é o alfa, que essa expressão, que essa equação dá igual a 2, eu igualo igual a 2 e acho o mesmo alfa por Newton. Bom, essa primeira maneira, apesar de bem simples, porque na verdade acaba caindo num problema de interpolação normal e depois você resolve a equação, você tem que primeiro resolver o problema de interpolação para depois resolver o problema de raiz de equação. Então, a outra maneira de resolver o problema é, se o f de x for inversível no intervalo contendo y, então você pode fazer a interpolação de x igual a f inversa de y, que é uma função gy, diretamente. Ou seja, você vai obter o polinômio Pn de y, que interpola gy em y0 e yn. Em suma, você basta considerar o que é x como y e o que é y como x, para você fazer a solução do seu problema. Então, se f de x for inversível em um intervalo contendo y, faz-se a interpolação de x, ou seja, o x é igual a f inversa de y, que é um gy. Uma condição para que uma função contínua no intervalo AB seja inversível é que ela seja monotonicamente crescente ou decrescente no intervalo AB que está sendo considerado. Ou seja, o f de x0 menor do que o f de x1, etc, menor do que o f de xn, que é monotonicamente crescente, ou o f de x0 é maior do que o f de x1, etc, que é maior do que o f de xn, que é monotonicamente decrescente. A interpolação consiste, então, em obter um polinômio Pn de y agora, que interpola g de y no intervalo y0 e yn dado. Considera-se x, então, como uma função de y. Então, x é f inverso de y, que é a g de y, que é aproximado por um polinômio de grau n de y. Esse método dá a interpolação de forma direta, ou seja, não é mais preciso resolver uma equação. Então, resumindo o método, x igual ao f inverso de y, que é o g de y, que é aproximado por Pn de y. E aí é só fazer Pn de y igual a x para resolver o problema. Então, para entender melhor dessa maneira, vamos ver esse exemplo. Então, dada a tabela mostrada, encontrar um valor de x, tal que e elevado a x é igual a 1,3165, agora usando a interpolação quadrática. Então, como y é igual a e elevado a x, você pode, para todos os x dados, calcular os valores da tabela e guardar essa tabela para você usar. Lembrando que, como eu vou usar uma interpolação quadrática, eu preciso de 3 pontos e também eu tenho que usar pontos apropriados. Então, como o valor 1,3165 está entre 1,2214 e 1,3499, e ele é mais próximo de 1,4918, então nós vamos usar como y0 1,2214, o y1 1,3499
e o y2, 1,4918. E aí, como eu expliquei, você agora vai achar, se estiver resolvendo por Newton, por exemplo, as diferenças divididas da mesma maneira que fizemos antes. Só que agora em relação a y, porque é como se o y fosse o x e o x fosse o y. Então, na primeira coluna, você coloca o y, y0, y1, y2. Na segunda coluna, a diferença dividida de ordem zero, que vai ser o quê? Que vai ser a função de y0, de y1 e de y2, que é o quê? Quem é a função de y? É o x. Então vai ser do y0 vai ser o 0,2. Do y1 vai ser o 0,3. Do y2 vai ser o 0,4. Ou seja, porque o x virou y. E na ordem 1, você vai fazer o quê? A ordem y0 e y1, a diferença dividida y0 e y1, considera y0 e y1. E a y1 e y2 considera y1 e y2. Até chegar na ordem 2. Então você faz da mesma maneira, só tendo cuidado de que o que é x vira y e o que é y vira x. Então, com essa tabela das diferenças divididas, basta você achar a função P2 de y e não de x, como a gente fazia na outra parte quando estudamos Newton. Então, P2 de y vai ser o quê? G de y0 mais y menos y0, diferença dividida de y0 e y1, mais y menos y0, y menos y1, diferença dividida de y0, y1 e y2. Então, o P2 de y vai ser, quem é o g de y0? É o quê? É o x0, porque é o x associado à função ao valor de y, então dá 0,2. Y menos y0, que é o próprio valor da tabela, y0, vezes a diferença dividida y0 e y1, que você já calculou. Y menos y0, que é o mesmo valor, y menos y1, e a diferença dividida de y0, y1 e y2, que você já calculou. Então, com isso, você calcula o P2 de y. E aí, como eu tenho P2 em função de y, eu não preciso mais resolver uma equação. Basta jogar no P2 de y o valor de y para o qual eu quero o x. Ou seja, eu faço P2 de 1,3165, jogo na expressão do P2 de y, que vai dar a resposta, que é 0,27487. De novo, você vai verificar se está coerente a sua resposta. 0,27487 está realmente dentro do intervalo de x que você considerou. E está também próximo dos valores como deveriam estar. Eu posso também calcular o erro cometido. Por quê? Porque o E de y é o f inverso de y menos o pn de y, ou seja, é o g de y menos o pn de y, para n igual a 2. Então, o E2, no caso, estou usando quadrático, de 1,3165, vai ser o logaritmo de 1,3165, por quê? Porque o logaritmo é a função inversa do E elevado a x, menos o P2 de y, que eu acabei de calcular, e com isso eu calculo a diferença de um pelo outro, que vai ser o meu erro. Então, vamos fazer um exercício para ficar bem claro o que foi visto. Então, dar a tabela abaixo, encontrar o valor de x, tal que o f de x igual a 2, usando uma interpolação quadrática e o método de Newton. Então, eu quero o x para que o f de x seja igual a 2. Eu não quero o f de 2, como eu já expliquei anteriormente. Então, a primeira opção, a primeira maneira, como a gente já viu, é considera-se o y, então, como uma função de x, ou seja, y igual a f de x, que é aproximado pelo Pn de x, e esse método dá a interpolação de forma indireta, ou seja, é preciso ver uma equação depois. Então, resumindo e recapitulando o método, você tem y igual a f de x, que é aproximado por uma Pn de x, e aí você faz Pn de x igual a y e resolve essa equação para resolver o problema. Então, a primeira parte da solução recai num problema de interpolação normal, direto, no caso de Newton, como foi visto na parte anterior sobre interpolação por Newton. Você calcula todas as diferenças divididas, de x0, x1, x2, x0, x1, x1, x2 e de x0, x1, x2, como mostrado.
E aí você chega no polinômio da mesma maneira, ou seja, o P2 de x é o f de x0, mais o x menos x0, diferença dividida de x0 x1, mais o x menos x0, x menos x1, diferença dividida de x0, x1, x2. E aí você chega no polinômio P2 de x. Mas eu quero o x, tal que o P2 de x seja igual a 2. Então eu faço P2 de x igual a y, que é a mesma coisa de P2 de x igual a 2. E aí eu resolvo a equação para achar o x. No caso vai dar uma equação quadrática e você pega a solução 0,369, que é o valor positivo. E aí você vai na tabela para saber se está coerente a sua resposta. A outra maneira de fazer, ou seja, a opção 2 é, considera-se x, então, como uma função de y, ou seja, o x igual ao f inverso de y, que é o g de y, que é aproximado para o Pn de y. Então, esse método dá a interpolação de forma direta, ou seja, não é mais preciso resolver uma equação. Então, resumindo e recapitulando o método, você tem que x igual a f inversa de y, que é g de y, que é aproximado por uma Pn de y, e Pn de y igual a x para resolver o problema. Então, se você for resolver por Newton, você calcula a diferença dividida, só que agora em relação a y, ou seja, o que é y vira x e o que é x vira y. Então, você vai ter a diferença dividida em relação a y0, y1, y2, que é a própria função inversa, ou seja, o x. A g de y0 é o x0, a g de y1 é o x1, a g de y2 é o x2, e assim sucessivamente. Você calcula a diferença dividida de y0 e y1, de y1 e y2, e de y0, y1 e y2. E aí você vai achar o polinômio da mesma maneira, ou seja, o P2 de y vai ser o g de y0 mais y menos y0, diferença dividida de y0 e y1, mais y menos y0, y menos y1, diferença dividida de y0, y1 e y2. Lembrando que o g de y0, o g de y é o x, que é como se fosse a função inversa. E aí você acha o polinômio. Com isso, você faz P2 de y igual a x. E aí você basta substituir no P2 o y que você quer, que é 2. Então você joga o 2 no P2 de 2 e vai achar o valor que seria o de x, que dá 0,317, que é o valor positivo. Note que ficou um pouco diferente da outra solução, mas próximo. E aí você vai na tabela para ver se esse resultado também está coerente. Então, como observações finais, o método indireto, ou seja, a opção 1, tem os seguintes aspectos. Quanto mais alto é o grau do polinômio, mais alto é o grau da equação a se resolver, o que pode complicar. Além disso, pode apresentar problemas de precisão, ou seja, acurácia para o cálculo de x, e é difícil estimar o erro cometido. O método direto, que é a segunda opção, tem os seguintes aspectos. Quanto mais alto o grau do polinômio, mais diferenças divididas são necessárias para calcular o polinômio no caso de Newton, e mais multiplicações no caso de Lagrange e de outros métodos. Caso mude o valor de y dado, é preciso recalcular o polinômio interpolador para esse novo valor y dado, porque você está fazendo como se fosse o x virou y e o y virou x. Então, não existe um método melhor do que o outro. A resposta é depende. Depende do problema que você quer para escolher o tipo de solução apropriada.